Olá, que tal? Tudo bem? Eu estou aqui em la ciudad de Tiatira e esta parte é a parte das ruínas de la ciudad. Este período de Tiatira representa a fase, a era de la apostasia total, que vai desde 538 hasta 1798. Uma era onde a verdade foi echada por terra, onde os princípios bíblicos foram echados por terra. Então, eu pergunto, delante de toda essa situação, há esperança? ¿Existe esperança? Estou seguro de que todavía existe esperança. Este período de Tiatira é um período interessante. Todo que passou nesta fase é alguma coisa assim impressionante que hace latir mi coração. Mira, Apocalipse capítulo 2, versículo 20, está escrito: pero tengo contra ti que toleras a esta mulher, Jezabel, que disse ser profetiza, e seduz a mis servos, e lhes ensina a fornicar e a comer coisas oferecidas a los ídolos. A palavra do Senhor habla acerca de uma mulher, e nós sabemos que mulher em profecia, em Apocalipse, significa igreja, significa um movimento religioso. E nesse caso, Jezabel representa uma situação de prostituição, uma situação de rebeldia. Então, quando nós miramos esta cita, temos que reflexionar em lo que escreveu o profeta Daniel. Vamos para Daniel, capítulo 7, versículo 25, porque este capítulo de Daniel, capítulo 7 e capítulo 8, são capítulos fundamentais para compreendermos melhor lo que disse nosso Senhor Jesucristo. Daniel 7, versículo 25. Hablará palavras contra el Altíssimo, a los santos del Altíssimo quebrantará e tratará de cambiar los tiempos e la lei, e serão entregados em su mano por tempo, 2 tempos e medio tempo. Mira a frase, cambiará los tiempos e la lei. Aqui está uma profecia que se cumpriu em la época, em la fase, la era de Tiatira, cambiar la lei. O segundo mandamento que habla acerca de las imágenes, para que não adorem imágenes. Então, nesse período de Tiatira, echaram este mandamento. O quarto mandamento que habla acerca do dia sábado, assim passou igual, echaram por terra e aí cambiaram o dia sábado por el dia domingo. E o mandamento de número 10 cambiaram porque dividiram em 2. Então, esta profecia de Daniel, capítulo 7, versículo 25, e Daniel 8, versículo 12, se cumpriu nesta fase de Tiatira. Tiatira, portanto, representa uma era de oscuridade espiritual, uma fase de apostasia, quando o sistema papal dominou e perseguiu os cristianos e levou a palavra de Deus para o fogo. Agora, há outros pontos que a palavra de Deus apresenta, como por exemplo, antes de terminar o período total, a igreja verdadeira mantuvo os princípios verdadeiros da Bíblia.
Apocalipse capítulo 12 muestra a nosotros la iglesia verdadera manteniendo firme la palabra verdadera de Dios. Y Dios entró en acción, Dios manifestó su amor, su protección, porque en 1517 Dios levantó un siervo por nombre Martín Lutero, que fue un instrumento de Dios para empezar los principios que los hombres malos echaron por tierra. Por isso, nós estamos falando acerca de esperança e creemos de todo nosso coração que todavia existe esperança. Pero para saber um pouco mais acerca desse tema, eu quero fazer um viagem para a cidade de Roma e te invito a vir comigo. Vamos hasta a cidade de Roma para saber um pouco mais desse tema. Bueno, eu estou aqui no Coliseu Romano, esse lugar incrível. Hoje é um lugar turístico, mira as pessoas passando para allá, para cá, pessoas de todo o mundo estão aqui para mirar, para admirar o que passou aqui na Idade Média. Pero um dia, esse lugar foi o palco de sangue, de sofrimento, de morte. Sim, esse lugar nos hace recordar lo que passou em la Idade Média, no período de Tiatira, o quarto período da igreja cristiana, quando o poder religioso de Roma dominou todas as coisas. Mientras a igreja passava por uma perseguição, outras pessoas fieles a los princípios bíblicos foram aqui muertas por la fé, por los puntos, por los princípios de la palavra de Deus. Sabes que Tiatira representa o período da apostasia cristiana, quando o paganismo se mesclou com o cristianismo. Ou seja, os servos de Deus entregaram suas vidas para manter a chama da verdade, da palavra de Deus. Por isso, nós dizemos hoje dia, todavia existe esperança, porque homens e mulheres como aqueles que nesse lugar morreram, eles mantiveram as verdades bíblicas para nós. Então, estamos seguros de que todavia há esperança, existe esperança para ti, para mim e para toda a humanidade. Depois de escuchar este mensagem, depois de estudar comigo a história de Tiatira e o mensagem de que todavia existe esperança, há uma pergunta que eu tenho para ti. Que devemos fazer? Que deves fazer depois de saber, depois de ouvir, depois de escuchar ponto a ponto o que significa esse mensagem a Tiatira? Esta é uma pergunta importantíssima. Por quê? Porque neste Coliseu, homens sinceros entregaram suas vidas. Por quê? Porque permaneceram fieles a los princípios da palavra do Senhor.
Hombres que preferiram seguir lo que está escrito en Hechos capítulo 5, versículo 29. Pedro y los apóstoles respondieron: es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Claro, es preciso obedecer a Dios primeramente, no a los hombres. Y aquí, en ese coliseo, hombres, hijos, siervos de Dios, entregaron sus vidas, o sea, preferiram la muerte a transgredir los principios de los mandamientos de Dios. Porque lo que pasó en la Edad Media, en el futuro próximo, la persecución volverá a ocurrir. Por eso, amigos, es necesario ahora tomar una decisión de servir a Dios de la manera correcta, de la manera bíblica, como está escrito aquí en la palabra de Dios. Un día yo tomé mi decisión, porque yo viví por 5 años como sacristán. Y Cristo me llamó, Cristo me invitó, Cristo tocó mi corazón y hoy estoy aquí predicando para ti. Entonces llegó el momento de tomar una decisión, de cambiar las cosas, de cambiar el camino, de abandonar el camino ancho y de empezar una caminata nueva en el camino estrecho, el camino verdadero que es Cristo Jesús, como está escrito en Juan capítulo 14, versículo 6. Amigo, em Apocalipse, capítulo 18, versículo 4, está escrito lo que Deus espera de ti, lo que Deus espera de cada persona. Mira, e oí outra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participeis de sus pecados e no recibáis de sus plagas. Este es un llamado claro para ti. Hay que salir del camino ancho, del camino erróneo, para hacer parte del pueblo verdadero de Dios, que está de acuerdo con los mandamientos de Éxodo capítulo 20 y con Apocalipsis 12 versículo 17 y Apocalipsis 14 versículo 12. Entonces, si esta es tu decisión, vamos a orar a Dios. Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Padre nuestro, alabado sea tu nombre, porque hay un llamado y hay una promesa de vida eterna. Padre, nesse lugar, muitas pessoas entregaram suas vidas, muitas pessoas morreram por amor à la verdade. E agora, Padre, estas pessoas que estão orando comigo, ha tomado uma decisão de permanecer fiel a los princípios bíblicos. Padre, eu te pido uma bendição para cada para cada família, para cada pessoa, para que dia estemos juntos no reino de los cielos para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti, de ti. El Señor hace sobre